Não importa mais quem você é, importa apenas quem você atinge. E isto vai valer para intelectuais, para líderes religiosos, e vai valer para todo e qualquer jovem ou jogador de futebol, ou uma pessoa que fala de moda, ou que fala de forma física, ou fala de uma ideia política. Todos temos que avançar dentro de um ambiente mascarado. Máscaras que podem esconder cinismo, de fato, podem esconder aparências, mas máscaras que obrigam que, independente da sua sinceridade ou da sua falsidade, você tem que se adaptar a um filtro, a um grande filtro chamado internet. Então aqui eu não estou discutindo se você é um hipócrita ou você é sincero. Eu não estou discutindo se você acredita no que fala e no que ouve, no que emite ou no que vê, mas que todos esses processos têm que passar através de um filtro, que é a marca atual. Por isso que eu tenho que avançar mascarado. E aqui não digo apenas no sentido da hipocrisia grega, mas eu falo também do filtro da internet. Eu tenho que aprender a gramática da internet. Olá, eu sou Olga Mendonça, eu sou designer gráfico, designer multimídia, artista plástico, também podcaster. E hoje eu convidei meu amigo Ricardo Terto, que é escritor, autor, também é podcaster, para bater um papo sobre as relações, das redes sociais com o nosso trabalho, com a produção cultural, com a produção de conteúdo, literatura, arte e afins. Opa, e aí, Olga, beleza? E aí, mano? Beleza? Certinho, velho? Joia. Mano, eu pensei muito quando me convidaram para falar sobre essa relação de redes sociais e trabalho, eu pensei muito em você, cara. Já veio o seu nome na minha cabeça direto. Muito porque você tem uma história meio pitoresca do começo da sua vida literária. Quer dizer, assim, você dependeu muito das redes sociais, né? Tipo, pra começar, eu queria que você só desse uma resumidinha nisso, um pouco pra gente só entender por que estamos dois aqui falando sobre isso, porque a gente critica pra caramba a rede social, mas ao mesmo tempo... Eu comecei a escrever, né? Eu nem era desse mundo, assim, da comunicação. Eu trabalhava numa loja de fast fashion na época, era vendedor. E foi bem em 2016 ali, um dia depois da votação do impeachment da Dilma, que teve, né? Toda aquele chuva de papel picado, não sei o quê. Eu escrevi um texto que consolidava um pouco as minhas memórias, né? Por ter crescido na periferia. Mas na época eu tinha 100 e poucos amigos. Eu achei que esse texto ia, sabe? Era aquele cara que escrevia e apagava, assim. Também era a época do textão, né? O pessoal chamava de textão. Mas esse texto acabou viralizando e eu escrevi o texto, fui trabalhar e quando eu cheguei na hora do almoço tinha milhares de notificações e pra mim, que não estava acostumado, foi um choque, né? Mas você foi muito modesto, assim, porque eu me lembro, assim, que eu te conheci através do seu texto mesmo. Eu falei, caramba, cara, esse texto me contempla muito. Porque era isso mesmo, né? Ao mesmo tempo que você se posicionava claramente como um moleque preto de periferia e tal, o que eu sentia ali era assim, cara, primeira vez que eu não tenho um humor ácido, tipo John Fante, sabe? Vindo de uma matriz muito branca mesmo. Eu falei, cara, esse moleque aqui tem alguma coisa por aqui. Eu achei legal, vamos seguir esse menino. Vamos seguir esse garoto. Pois é, cara. Era uma coisa assim, muito louca de disposição, né? Porque tem o que você está falando, a relevância do que você está falando e tem um formato também. Eu sou muito da oralidade. Tanto que, assim, para escrever, muitas vezes eu falo, gravo, transcrevo e depois eu arrumo um pouco do que eu falei. Porque, assim, minhas ideias vêm muito fluídas falando. Se eu escrever, parece que eu já boto a minha ideia quadrada, sabe? Entendi. Eu já deixo ela quadradinha de um jeito que depois não cabe na minha boca. Depois, quando eu falo, fica meio... Estamos aqui, boa noite. Chegou aqui o doutor. E ele fala, cara, não sou doutor de porra nenhuma, não quero falar assim e tal. Qual é essa dificuldade de encaixar a linguagem, a forma que você vai escrever, ou a forma que, ou às vezes não escrever? Como que é essa relação, né? Do formato, o formato da vez e o jeito que você vai produzir esse conteúdo? Depende muito de para onde vai, né, a coisa. Então, por exemplo, eu vou escrever um roteiro,
às vezes eu tenho umas palavras gancho, assim, que eu quero trazer. Eu não escrevo tudo certinho, blá, blá, como vai ser. Porque a oralidade é uma coisa que está presente naquele texto que você leu, que é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Eu quebrava os parágrafos de uma forma diferente, não quebrava os parágrafos de uma forma... Eu quebrava os parágrafos do jeito que eu queria que a pessoa quebrasse o pensamento, e não seguindo a estrutura, padrão, de norma, não sei o quê. Mas isso era uma coisa consciente. Algumas pessoas podem ter entendido que era uma limitação. Ah, lá, ele escreve assim. Não sabe escrever bem. É a linguagem das ruas. Olha só como os negros escrevem, É gente. assim que eles escrevem. Uau! Mas não, era uma coisa consciente. A quebra de parágrafo, às vezes não respeitava a pontuação. Porque eu queria projetar um tipo de som, um tipo de imagem na cabeça das pessoas através do texto. Então, quando meu primeiro livro saiu, impresso essa estrutura de parágrafos cortados e tal, no Marmitas Frias, que você fez a capa, aquilo ali causou uma outra proposta para as pessoas que leram, entendeu? Porque está impresso no livro, do que para pessoas que leram pela internet, numa tela pequena. Total. E para pessoas que ouviram num sarau, por exemplo. O meu trabalho está ligado sempre com a oralidade, sempre esteve ligado com a oralidade, e eu transformo a oralidade em forma no texto. Total. Tanto que eu acho que até te dei esse feedback de um dos seus feedback. Até te dei esse retorno sobre uma impressão que eu tive sobre um dos seus livros, que era isso mesmo, assim, eu gosto de ler em voz alta seus textos, assim, que pra mim faz mais sentido. E aí eu ficava pensando, mas será que só porque eu sou amigo do Terto e aí eu ouço a voz dele ou não? Mas aí depois eu vou percebendo que realmente tem textos que são muito mais legais, você lê mesmo em voz alta, parece que fica mais próximo. Tem outros tipos de texto que não, né? É um outro nível de concentração até para você entender a estrutura poética, né? Eu sinto muito isso. Porque eu acho que as pessoas têm uma certa dicção. Elas só têm, às vezes, uma barreira de achar que se aquilo... Tem medo de constrangimento, de passar vergonha, de alguém dar uma carteirada. Ou pior, elogiar, mas elogiar te colocando numa caixa assim... Ah, é muito bom, né? Para uma literatura periférica. Vocês entendem o que eu quero dizer assim? Você já vai pro café com leite Tem na um hora, negocinho né? assim... Tipo, pra categoria de vocês. Tá muito... bonito demais aí como vocês fazem, né? Tipo, assim, Uma sabe? coisa Na hora menor, do... né? Como se você tivesse uma antessala que você fica ali pra sempre, né? Eu sinto que eu sempre tô dentro e fora. Eu tô nessa antessala, sabe? Eu consigo olhar o lado de dentro, mas não consigo acessar exatamente. Mas eu consigo ver o comportamento onde eu tô. Eu também não tô fora mais, porque eu tô no jogo. Tô aqui no Café Filosófico. Entendeu? Tô fazendo podcast. É isso. Dentro e fora, sabe? Cara, eu trabalho desde muito tempo. Já estava no mercado editorial, trabalhei em várias editoras grandes. Trabalhei na Abril, na Globo, enfim. Em várias editoras, em várias revistas grandes. Eu estava fazendo uma trajetória para esse lugar. Por outro lado, quando eu cheguei lá, eu me vi sozinho. E aí eu percebi que, assim, cara, eu não pertenço a esse lugar. Ou pelo menos muita gente não acharia que eu deveria estar aqui. Não tinha uma discussão tão profunda. Eu acho que eu era o mais Black Panther ali da galera. Só que ao mesmo tempo eu tô te falando de um mundo que é 2000. Eu tinha essas informações de negritude, de impacto, através de livro mesmo, de zine, principalmente do hip hop. O hip hop para mim me trouxe muitas essas questões. Tanto que era isso, quando eu ouvia outros pretos de classe média, que estavam em ascensão, a maioria era gente que era pobre mesmo e foi melhorando a vida e foi conseguindo esses espaços. Eu via que vários dos meus pares não tinham a mesma informação que eu. Agora, com rede social, uma molecada de 16, 17 anos já entra com uma informação que a gente teve que... né? Tipo, gabaritar muito, assim. Então a molecada já entra com um vocabulário negro e de questões sociais. Questão de gênero, então, nem se fala, né? Essa reflexão sobre o mundo que nós estamos vivendo, em que eu tenho que pensar se realmente, nesse mundo atual, qual é o papel que a máscara, protetora no caso da epidemia, hipócrita no caso das redes com frequência, necessária para que eu não me contamine, mas necessária que eu mostre a foto que eu estou com a máscara, e quando eu não estou com a máscara alguém cobra, você não está com a máscara de pano, porque eu exijo que além da máscara de pano você se conforme ao que é a virtude,
Mas a ditadura da virtude é curiosa, porque Orwell advertiu na Revolução dos Bichos que, em nome da virtude, o que eu mais quero é exercer poder. E assim nos vigiamos todos os doutores Victor Frankenstein, todas as criaturas costuradas de partes daqui e dali, todos aptos a apontar em nome da virtude, do bem, de valores inatacáveis, para que eu possa controlar a vida de todo mundo. E controlando a vida de todo mundo, que eu possa ter a mais desejada máscara de todas, que é não observar a minha própria vida. Tava falando, né, dessa questão do algoritmo, cara, é um lance que me pega também, assim. Então, imaginando que o TikTok é a rede social que está todo mundo copiando, o TikTok cria uma aba que é o For You, para você. Ele não está se importando no que seus amigos estão fazendo, não é mais para você entrar e saber o que seus amigos estão aprontando agora. Ele vai para o lance assim, o nosso algoritmo sabe que você gosta dessa música, dessa dancinha, disso daqui. Calma aí, isso eu gosto? Ou me ofereceram tanto Exatamente, esse tema? Exatamente. E aí eu fico pensando, na nossa produção artística, isso já não influencia? Você já não está escrevendo, de repente, alguma coisa para entrar numa trend ou... Eu tive essa reflexão, assim. Quando eu comecei a escrever, então eu escrevi direto para o Facebook, muitas coisas. Meu primeiro livro é basicamente crônicas que eu escrevi no Facebook. E eu lembro que eu resolvi dar uma segurada quando eu percebi que eu estava muito ligado nessa coisa do momento, da repercussão, entendeu? Eu acho que na arte, na produção, na criação e tal, de qualquer coisa, acho que você tem que ter uma certa perspectiva de distanciamento um pouco. Eu queria fazer esse teste um dia, que é pegar uma pessoa, pegar desenhar o perfil dela de como ela era 5 anos atrás, queria botar um bot e fazer ela interagir com ela mesma e ver se ela se cancelaria 5 anos atrás. Seria maravilhoso pegar tudo que ela publicou no Facebook, entendeu? Botar uma outra fotinha, mostrar para ela e fazer ela reagir, né? Eu acho, e depois escolhe o depoimento. O que você achou dessa pessoa? Nossa, desagradável. Imagina, chega um momento que troca a fotinha, entra a fotinha da pessoa antiga, assim, fala, então... A pessoa que você está falando é... E gira assim. Cara, isso é genial. A gente não devia estar falando isso no programa. Pô, já jogamos uma puta ideia aí pro mundo. Mas eu acho também que tem essa questão que é isso. Quando você começa a transformar a rede social, ela não ser mais sobre a gente exatamente, já começa a entrar nos caminhos que eu acho mais... diria perigosos, mas são muito diferentes, porque sai do controle, né? Eu acho que o estranhamento e o desconforto são sensações que a gente não deveria se privar tanto, sabe, em termos como na Constituição como ser humano, assim. Mais do que eu gosto, mais do que eu gosto, mais do que eu gosto. Ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui... Ou não é que nem eu não gosto, né? Isso aqui eu não estou acostumado. Total. Isso é interessante, né? A gente sempre fica brincando que o que você consome é uma dieta também, né? Seria só dieta cultural. E é como se a gente estivesse falando, as pessoas que só gostam de hambúrguer, eles só ofereceram hambúrguer para elas, e aí elas nunca vão comer um jiló, elas nunca vão ser expostas a um jiló. E talvez se ela comer um jiló, talvez ela goste. E aí o algoritmo te dá só o que você gosta. Exato. Só que aí é isso que eu fico meio com receio. Num primeiro momento está dando o que a gente gosta, mas será que a gente gosta disso? Tanto. Ou será que isso foi oferecido tanto que a gente passou a gostar? Né? E aí que eu volto para aquela questão, o quanto isso não influencia na nossa produção. Quando eu vi o Instagram me mandava fazer um quadradinho. E aí eu já achava bizarro uma foto ser quadrada. Eu falei, gente, foto não é quadrada. É só capa de disco é quadrada. Minha cabeça de designer muda muito para fazer uma capa de disco. E aí eu comecei lá atrás, mais de 5 anos, eu comecei a brincar com a timeline do Instagram e comecei a botar desenhos de outros formatos, juntar no Photoshop, fazer imagens gigantes. Mas quase uma pirraça, assim, de falar, cara... Eu gosto mais assim, sabe? Eu me sinto melhor assim. Vocês não vão me prender nesse formato um por um, quadradinho e tal. Tem uma palavra que eu ando muito pensando, assim, talvez em algum livro assim próximo vai ser uma questão. Eu vou pegar algumas palavras que andam meio que girando na minha cabeça. Uma delas é a consistência, sabe? Você está falando da pirraça. É isso, você estava antes do negócio ser...
a tendência, passou pela tendência, você continua naquilo e isso é uma coisa que você diz para você mesmo, é a sua estética, é seu lugar, sabe? E isso que eu fico perguntando se as pessoas estão tentando preservar isso. Ou se elas, na pressão, elas... É isso, agora é o quadrado, então vamos de quadrado. Agora é o vídeo, então vamos de vídeo. Agora é o áudio, então vamos de áudio. Porque a gente começa a cair nesse lugar, né? Principalmente na música, a gente vê claramente isso, assim. Vejo nesse novo sertanejo, é meio engraçado, assim, sabe? Quando eu vejo um clipe num sertanejo com funkeiro, eu falo, gente, mas isso é orgânico aonde, sabe? Tipo, esse cruzamento. Eu acho que do público, sim. Tem público que ouve funk e sertanejo. Mas dos próprios artistas, eu falo, gente, se encontra aqui é só puro marketing, né? Exatamente. E ao mesmo tempo eu acho que vem um pouco desse reflexo de métrica de rede social, né? O cara cruza assim, quem é o maior artista? Então, assim, parece muito lógico você botar, se esse artista do funk vende tanto, esse artista do sertanejo vende tanto, se a gente juntar eles dois, vai dar muito certo. Sim. E é quase um pensamento algorítmico mesmo, né? E você fala, não tem um feeling humano, né? Eu li muito o livro do Byung-Chul Han, No Enxame, né? Eu fiquei muito pensando na questão da tela, né? Dela não ter uma profundidade mesmo, de ser literalmente um espaço. Porque existe essa coisa, essa dimensão, né? Abstrata, mas é literalmente um espaço onde as pessoas estão disputando ali. Não cabe toda aquela informação ao mesmo tempo. Você tem que girar a tela para aparecer. Tem o seu post. Aí depois do seu post é um post sobre um podcast. Aí tem a sua opinião. Debaixo da sua opinião vai ter um outro texto sobre esse mesmo podcast. Eu tô lendo uma história, entendeu? Uma história que começa com você, depois vai para uma pessoa que você não conhece, a terceira pessoa, uma terceira pessoa que vocês dois não se conhecem, mas eu estou formando uma opinião com aquilo. Mas não é, você não sabe disso. É a mesma coisa que você escrever um capítulo para um livro, você vai escrever coletivamente, com 10 mil pessoas, e você não sabe que história vai ser. Alguém fala, escreve um capítulo aí. E aí você escreve... É verdade, isso é muito interessante. Quem está consumindo uma coisa muito louca. Exatamente. E aí esse livro que eu li, de 10 mil pessoas, muda a ordem, e aí você vai ler esse mesmo conteúdo, mas em ordem diferente, muda o sentido, né? Se começar por uma opinião, a minha opinião eu tenho uma opinião muito negativa sobre o podcast em si, isso influencia, claro. Porque vai partir do pato, as pessoas, vai começar assim, as pessoas estão achando ruim esse podcast. O segundo, mesmo que seja alguém elogiando, vai parecer um contraponto ao primeiro. E a gente não percebe que, na verdade, não tem nada a ver. Você está na sua casa, o outro está na casa dele. Assim, eu sou bem crítico de tecnologia, redes sociais e tal, mas é porque eu me interesso e gosto e uso bastante, né? Então, nunca fui confrontado com isso dessa forma, como durante a pandemia, que é uma coisa assim. As pessoas que puderam, né, ficar em casa e trabalhar de casa e tal, consumiu o mundo através daquela tela, né? E uma coisa é quando isso é intercalado com, digamos, a vida, né, acontecendo mesmo. Outra coisa é só através da tela. E eu tive que escrever um livro durante a pandemia e eu estava tão cansado de tela que eu fiz o que você fez, assim, eu digitei. A maior parte do livro é ditada, depois eu fiz a revisão. Eu não queria, então eu fui ditando. E eu fiquei pensando, isso também foi um dos temas do livro, o tanto de informação, né? Porque na tela você tem informação de áudio e vídeo. Mas a vida tem outra informação. Essa xícara não é só esse ângulo que eu estou olhando ela tem um peso. Ela tem uma relação entre eu e você, ela tem uma relação entre coisas que estariam fora desse quadro. E como uma pessoa que começou como cronista, essa relação entre as coisas acontecendo era importante para mim, eu só percebi nessa hora, porque você fica na frente de um aplicativo como o Zoom, assim, primeiro que seu comportamento já fica estranho. E segundo que esses pequenos detalhes de interação. Eu me lembro que eu escrevi um texto que eu falei assim, nossa, eu estou com saudade do motoqueiro xingando o cara do carro do churros. Porque ele baixou, sabe, está sentindo falta de um caos ali. Quando a gente está conversando num bar ou conversando aqui, a gente está conversando aqui, aí passa alguém, pode virar o assunto. Mas ali na internet não, é o tópico. Terminou o tópico, acabou o assunto. Tipo, fica um silêncio. E mesmo quando a gente está pesquisando, né? Tipo, sua pesquisa também ela é limitada, né? Tipo assim, putz, eu estou pesquisando, eu preciso fazer um logo e é meio anos 80, aí eu vou pesquisando aquela estética. Cara, eu sei pesquisar bem na internet, né?
Eu peguei o começo do Google, né? Sim. Peguei os outros buscadores que não eram Google. Então, assim, eu sei pesquisar bem, mas mesmo sabendo, eu tenho um controle daquilo. Eu não vou trombar com nada sem querer. Uma ideia, uma coisa que pisca. É isso, né? tem um acaso. Você sentiu falta disso também? Eu senti falta desse acaso mesmo. Às vezes tem um acaso, às vezes tem uma conversa, às vezes tem uma coisa que você não contava e dali você tira o estalo, que eu fico brincando. Eu falo assim, nossa, o algoritmo da vida real tá funcionando, hein? Falei desse tema, a pessoa apareceu. Olha aí, ó. Nada é melhor do que o algoritmo da vida real. Essa coisa de você, às vezes, trombar alguém que você não imaginava, ou acontecer uma situação que não tem nada a ver com aquele seu objetivo, então um pouco isso a gente não percebe. Nosso olho está olhando para várias coisas que não vão para a nossa memória clara, que vão para o nosso subconsciente. Depois, sei lá, tem teses que falam, né, que o sonho é meio nosso cérebro se livrando dessas informações. E eu acho que realmente tudo isso influencia, não só no nosso humor, mas na nossa criatividade mesmo. Tem coisas, tem soluções que a gente não reparou e que nosso cantinho do olho estava pegando o pôster do Akira lá que a gente viu e de repente eu estou desenhando e me veio uma informação que de repente eu fiz uma moto vermelha e falei, isso é do Akira. Tipo, não era algo consciente, eu não estava procurando, não tinha por que eu buscar o Akira. Eu acredito muito nisso, sim. Acredito muito nessa vivência. E eu vou um pouco além do que você disse da xícara do café, acho que é uma boa metáfora. Porque às vezes assim, a gente também, cada vez mais, não dá valor para um sentido que a internet não tem, que é o toque, a temperatura. Sim. A temperatura da xícara, o cheiro, são coisas que também ativam a nossa memória. E a internet não tem cheiro nem toque, assim, não tem o quentinho da xícara. E de repente do quentinho da xícara você pode lembrar do quentinho de outro lugar e o seu cérebro está trabalhando e está tentando reproduzir aquilo. Que pode ser desde uma frase sua, uma palavra que precisava, uma descrição que você queria dar para o personagem que era tipo, meu, e aquela xícara fervente de larará, já te levou para outro lugar, né? Você já é aquele jogo de sombra, né? Na vida, eu acho que na internet, assim, você perde essa sombra que paira no mundo real. Quando eu falo essa coisa do jogo de sombra, essa coisa de você olhar, que coisa de criança, de olhar uma sombra, imaginar um desenho, olhar a nuvem, imaginar uma coisa. É isso que a gente está retomando, né? É mais do que eu quero, mais do que eu quero, mais do que eu quero, sabe? É sempre aquilo ali, sempre está em foco, sempre está em destaque. E a gente perde a sombra, né? Não tem o acaso, não tem essa criatividade de você construir porque você não tem. Né? Tipo, é verdade, assim. A gente fala muito de imaginação, de sentimento, de alma, mas o acaso talvez seja a fronteira mesmo, né? A fronteira entre humano e digital, e carne, osso e máquina, talvez seja a coisa do acaso. Verdade, né? Como a gente processa isso. É verdade. Bem, é isso, né? Como viu, a gente é bom de filosofar, já está à noite. Outra coisa que a gente não controla é o tempo. Então, brigadão aí você ter topado tomar esse cafezinho. Imagina. Bom demais tomar esse café no mundo físico. Sim, ótimo, né? Contigo. Muito bom, isso aqui não ser um emoji de café. Verdade. Não é NFT de café. Não é a NFT gente de café, café de verdade. Fundível. Valeu, viu, cara? Vamos nessa aí. Vamos nessa. Tem um monte de coisa para fazer ainda. Valeu. Eu tenho que dizer, talvez, ao viciado, que a vida sem vício é mais livre. Mas a vida sem vício não está na memória dele, apenas está a dependência química e psíquica do vício. Eu tenho que dizer a alguém que pode superar os picos da droga na qual se viciou por uma existência, como diria Fernando Pessoa, morna, calma, mais tranquila. Eu tenho que dizer a alguém que se quer conhecer o outro mundo, principalmente jovens, que há outras maneiras de eu dirigir a minha libido. Não necessariamente para as redes. Eu tenho que dizer que os encontros reais podem ter uma graça mais dinâmica, ainda que desafiadora, e muitas vezes arranhando o meu narciso. Eu posso dizer que é possível que eu não precise comunicar tudo o que eu sou no exato instante que eu descubro, nem fotografar tudo o que eu percebo no exato momento que eu olho. Mas como enfrentar se eu olho o relatório dos sites que eu tenho e os analytics dizem que seu vídeo bombou mais que na semana passada, que seu vídeo foi mais visto que aquele outro vídeo, e imediatamente minha mente estratégica pensa, bom, se explorou esse tema, naturalmente esse é um tema que tem mais apelo ao público, e eu quero me comunicar com esse público. E quando eu olho esses analytics, gerados automaticamente pelo sistema, através de algoritmos, eu também estou sendo criado.
E eu passo de ser humano feito de pai e mãe para ser humano feito pela eletricidade e pelas máquinas. E eu deixo de ser uma pessoa com idiosincrasias, altos e baixos, opiniões, algumas não tão simpáticas, e passo a ser aquele cadáver costurado, ativado eletricamente.